fraquinha, né? Mas eu tomei a vacina da gripe, então não adianta não. Tá dando microfonia, irmãos. Se der para tirar. Mas amém. Então hoje nós vamos falar sobre essa palavra profética que foi lançada sobre a nossa igreja, que viveremos o ano da aceleração, amém? E assim, irmãos, nós precisamos compreender que nós, os pastores da igreja, nosso pastor, o pastor Aloísio, ele é um homem que foi capacitado por Deus para estar na posição que está. Aliás, não só ele, qualquer posição dentro da igreja, Deus traz a pessoa e capacita. Nós costumamos dizer aqui que Deus não usa os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são chamados. E o pastor Aloísio foi chamado para essa obra, que é a obra da Igreja Videira. Hoje estamos em centenas aí, dezenas pelo menos de países. E a cada ano Deus tem liberado uma palavra profética para o ano. O ano passado nós vivemos o ano da igreja imparável, e irmãos, e aqueles que de fato creram nessa palavra, viveram coisas poderosas. Nós passamos por um ano aí, 2021 foi o ano mais complicado da pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, e foi um ano confuso, nós não sabíamos se podíamos estar no culto, se não podíamos, se tínhamos que ficar em casa. Mas o fato é que nós como igreja, nós como liderança da igreja, tomamos essa palavra, abraçamos essa palavra de um ano imparável e continuamos a fazer as coisas, e nós tivemos uma grande colheita nesse final de ano. A igreja cresceu, as pessoas prosperaram aqui na igreja, nós tivemos pouquíssimos casos de pessoas que perderam o emprego, e nós vimos a mão de Deus agindo em um tempo que muitas pessoas experimentaram crise, dificuldade e prejuízo. Então, irmãos, essa palavra profética, ela, quando é lançada, nós temos uma maneira de acatar isso. Toda palavra de Deus é enviada através de um homem de Deus. E como eu disse, o pastor Aloísio é o homem que foi colocado à frente da igreja. Então a palavra que é lançada, que é trazida através dele, com certeza é uma palavra, porque nós somos, todos nós somos instrumentos de Deus. E como eu disse, nós precisamos crer naquela palavra. Agora nós temos alguns posicionamentos que podemos ter diante dessa palavra, diante daquilo que Deus libera para a sua igreja, libera através dos homens de Deus. Deus então vai trazer algumas impressões do Espírito, e se você acolhe isso, se você toma isso como uma verdade da parte de Deus, você pode e vai viver grandes coisas, amém? A palavra que Deus nos deu no ano passado foi que que éramos uma igreja imparável. Mas quantos irmãos não ficaram o ano todo paralisados por poucas coisas, por algumas coisas? Paralisaram por causa da doença, do Covid, paralisaram porque ficaram com medo, paralisaram porque acharam que todo mundo devia guardar e respeitar tudo aquilo que foi dito para ser feito, e muita gente paralisou a vida por conta disso. Mas aqueles que perceberam que Deus tinha dado uma palavra que nós não deveríamos paralisar, esses colheram frutos, esses desfrutaram de algo poderoso. Agora, é porque eles não pararam que eles colheram? Não, é porque creram. E aquilo que nós cremos, ela nos leva a ter uma atitude, nos leva a ter um posicionamento, e isso faz toda a diferença. Nós vamos entrar agora no ano da aceleração. A maneira que você tomar essa palavra como uma palavra de Deus, vai ou não fazer diferença na sua vida. Assim como a salvação, irmãos,
Você crê que Jesus morreu para toda a humanidade ser salva? Mas por que então não estão todos aqui? Porque tem tanta gente ainda para ser salva. Tem muitas pessoas que já ouviram o Evangelho, mas elas não são salvas, simplesmente porque não creram, simplesmente porque não aceitaram, simplesmente porque não acreditaram na palavra de Deus. E todas as promessas de Deus, elas têm essa maneira, esse modo de agir. Nós precisamos crer para que aquilo se torne realidade na sua vida. E a questão então é crer ou não crer. Você não precisa fazer nada, presta atenção, isso é muito importante. Você não precisa fazer nada, mas você precisa crer. Mas o fato de você crer te leva a fazer muitas coisas, ok? Então o fazer, ele não é o que desencadeia o processo, o que ativa o processo, mas o crer é aquilo que é o mais importante. Então se você anda debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus, você vai viver coisas poderosas na sua vida. E aí, diante de uma palavra de Deus, nós podemos ter 3 atitudes. Podemos ter uma atitude de incredulidade, fala assim, incredulidade. Eu posso ter uma atitude de passividade, diga passividade. Ou eu posso ter um posicionamento em direção àquela palavra, ok? Então o que é a incredulidade? A incredulidade é quando você ouve alguma coisa e não crê. Ouve algo que a palavra de Deus te dá como promessa, afirma a respeito da sua vida, e você simplesmente não crê. Então nós vamos usar um exemplo aqui lá na Bíblia, que está lá em 2 Reis, que fala de uma época que viveu o profeta Eliseu. Eu não vou ler aqui a passagem porque ela é bem grande, mas você deve se lembrar que no tempo de Eliseu teve uma época lá na cidade de Samaria, onde houve fome, e era tanta a fome, que a Bíblia diz que uma cabeça de bode e o esterco era vendido por um valor muito alto. Por quê? Porque onde falta comida, onde falta provisão, há inflação, e essa inflação leva os preços a preços impeditivos, difíceis, né? Tempos difíceis de viver. E irmãos, algo ali ficou algo muito forte, porque havia um exército inimigo que tinha sitiado a cidade e não entrava provisão na cidade. Ficou por muito tempo, alguns meses, talvez anos ali, a cidade sitiada, a cidade rodeada pelo exército inimigo, e começou a faltar tudo, faltou comida. E o rei daquela época, o rei de Israel, que essa cidade é uma cidade de Israel, ele ficou indignado, e ele falou, e aquele profeta, ele lembrou do Eliseu e falou, aquele profeta ele não vai fazer nada por nós. E ele decide então separar alguns homens e ir lá visitar o profeta, junto com um capitão, né? A Bíblia fala de um capitão que foi junto lá, tem capitão. E esse homem então, quando ele chega lá, na verdade ele vai decidido a matar Eliseu. O rei manda matar Eliseu. E aí quando eles chegam lá, Eliseu dá uma palavra e fala, amanhã vai vir uma provisão sobrenatural. Ele não fala sobrenatural, vai vir uma provisão e terá alimento para toda a cidade. Mas aquele capitão, ele fala assim, olha, não tem jeito. Ele olha para a situação, ele é um capitão, ele é um homem de guerra, um homem de exército. Ele sabe que a cidade está sitiada, não há como chegar alimento na cidade. E ele diz, nem se Deus abrisse as janelas do céu, teria como alimentar o povo. E aí no outro dia, quando acontece lá um mover sobrenatural, as pessoas vão correr lá para pegar a comida, esse capitão acaba sendo, acho que pisoteado, né? E morre. E aí
Eliseu antes disso fala, olha, vai haver e você não vai experimentar daquilo que vai acontecer. E ele morre. E de fato, essa provisão sobrenatural chegou sobre a cidade, mas aquele homem não experimentou aquilo que Deus liberou para aquele povo. Então essa é a atitude, essa é a consequência de pessoas que não creem na palavra, que não creem nas promessas de Deus. Não há como experimentar nada da parte de Deus sem você crer, sem você ter fé. A fé é a chave para experimentar os milagres de Deus, para experimentar as promessas de Deus, para experimentar a provisão de Deus. Amém, irmãos? Não há como você experimentar sem fé. É claro que existe uma maneira de experimentar através da fé dos outros, mas nós podemos ser levados a uma medida muito maior, quando nós entendemos isso. Irmão, o que é isso? Normalmente as pessoas, elas não conseguem ter fé, quando elas olham as coisas de maneira natural, de maneira de olhar só para as dificuldades. Muitas pessoas não experimentam do mover de Deus, não experimentam das bênçãos de Deus, porque no natural nós somos assim, todos nós somos assim. Nós temos a tendência de olhar para as dificuldades, nós temos a tendência de olhar para aquilo que não dá certo, para aquilo que está errado. Mas eu quero te falar, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles têm olhos de fé, olhos que enxergam o que a palavra diz e não o que a circunstância está mostrando. Então essa é uma atitude que nós podemos ter diante de uma palavra como essa. O pastor liberou o ano da aceleração, mas você pode falar, como é que vai acelerar? Aí você olha para a sua situação, para a sua condição, e ali você fica paralisado. A outra maneira de nós enfrentarmos ou nos posicionarmos diante de uma palavra de Deus, às vezes até acreditamos, mas ficamos passivos. Fala assim, passividade. E aí eu quero ler lá em Ezequiel 33, do versículo 30 até o 33, se puder projetar para mim. Aleluia. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou não as põem em prática, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, irmãos? Então esse povo fazia o quê? Ouvia a palavra, até falava daquilo, até ministrava sobre aquilo, mas não punha em prática aquilo que ouvia. Então nós, às vezes, de alguma maneira, nós temos essa atitude passiva diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, quando você crê, o crer te leva a uma atitude, a um posicionamento, mas não leva você a uma passividade. Aí você fala, pastor, mas você acabou de dizer que não é para fazer nada. Mas essa atitude, esse posicionamento é o quê? É ouvir e colocar em prática. Mas o que é colocar em prática? E aí nós vamos para o terceiro ponto que eu quero falar agora,
que é o posicionamento. E nós vamos usar para falar disso o exemplo lá de Elias, que está em 1 Reis 18, nós não vamos ler também, porque não dá tempo, mas é aquela passagem que o povo lá, ele não cria em Deus. Por quê? Porque Acabe, era o tempo que o rei era o rei Acabe, e ele casou com uma mulher joia, irmãos, a famosa Jezabel. E essa Jezabel, ela interferia muito na vida do povo e influenciou o rei a servir outros deuses. E aí as coisas aconteciam ali naquele país, e as pessoas, elas atribuíam as coisas boas aos deuses que eles adoravam, aos deuses que eles cultuavam. Então Deus falou: espera aí, esse povo precisa conhecer quem é Deus. E aí ele estabelece que haveria um tempo de seca naquela terra, e ele usa o profeta e diz que vai parar de chover, para que todo mundo soubesse quem é Deus. E Elias vai então, profetiza que haveria seca, e depois passa um tempo, há uma direção da parte de Deus. Elias então agora diz a profecia de novo, fala: agora vai chover. Mas por isso, irmãos, que nós precisamos entender algo. Deus usa profetas para nós sabermos que Deus é que está operando através da vida, da igreja, do corpo de Cristo. Por isso que muitas vezes Deus usa profetas para falar sobre alguma coisa que vai acontecer. Não é uma previsão, mas é só para que não haja dúvida que foi Deus quem fez aquilo, para que as pessoas não atribuam esse feito para outras coisas, para um evento que não seja Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Fala para o seu irmão do lado aí: amém, glória a Deus. Aí eu posso beber água. Então, irmãos, mas qual foi o posicionamento de Elias diante da palavra? Então Deus dá uma palavra de Deus, uma palavra que vem para a vida de Elias, e ele então agora faz o quê? Ele vai descansar. É assim, Deus diz para o profeta que ia chover, e o profeta vai: agora Deus falou que vai chover, eu fico tranquilo, porque estou sossegado. Então, irmãos, nós precisamos compreender, essa é uma chave. As promessas de Deus, elas não acontecem nas nossas vidas de maneira automática. Presta atenção. Existem promessas para todas as áreas da sua vida, e essas promessas já foram liberadas, elas já foram conquistadas. Lá na cruz, Jesus já pagou o preço por todas elas. Você tem direito a todas elas, mas elas não vão vir sobre a sua vida de maneira automática. Então que você ouvir a palavra, crer na palavra, tomar posse, tomar fé daquela palavra, ter consciência de que aquilo é para você, e aí tem uma atitude. Qual é essa atitude? Fala assim: abrir a boca e declarar. Elias, ele recebeu, Deus falou que ia chover, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele ainda falou para o rei: se prepara, porque vai vir uma grande chuva. Mas ele foi para casa e ficou sossegado? Não, ele foi orar. A Bíblia diz que ele foi orar e orou insistentemente. E ele orava e falava para o ajudante dele: vai lá ver se já tem nuvem no céu. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Qual é a área da sua vida que não tem fluído, que não tem ainda, que você ainda não tem experimentado aquilo que Deus tem para você? Tem gente que está com um casamento destruído, tem algumas pessoas que estão com a área financeira, que ainda não experimentaram aquilo que Deus tem para eles, mas as promessas já foram liberadas, a palavra de Deus já foi liberada, mas há que ter uma atitude, um posicionamento. E esse posicionamento não é de fazer alguma coisa, mas é simplesmente de abrir a boca, porque quem crê, ele fala. Não é isso que a Bíblia diz?
Quem crê, fala. Quem crê, abre a boca. Quem crê, declara. Isso então aponta para a oração, aponta para nós liberarmos aquilo que Deus tem para nós. Tomar posse é declarar, tomar posse é falar, tomar posse é crer. E é claro, ter atitude. A sua atitude, quando você crê, ela é alinhada com aquilo que você fala, com aquilo que tem no seu coração. Então percebe, as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela se torna a realidade da sua vida, não é porque você falou, não é porque você teve atitude, mas é porque você creu. E quando você crê, você fala. E quando você crê, você tem atitude. E se você não fala e não tem atitude, é porque você não crê. Tudo na sua vida, na minha vida, tem a ver com aquilo que nós pensamos, com a nossa mentalidade, com aquilo que nós, com as nossas crenças, com aquilo que nós cremos. Se você hoje não desfruta de algo em Deus, é porque você ainda não crê naquilo que Deus fala a respeito disso. Então, como fazer? Creia. Leve sua fé a um outro nível. E como é que você aumenta a sua fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então tem uns irmãos assim que estão difíceis, né? Que nem o Cristian falou, o mês acaba, o salário acaba e o mês continua. E às vezes a gente fala, mas irmão, a Bíblia fala que você não precisa viver isso. Deus tem para você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Então, às vezes os irmãos chegam assim, desesperado mesmo, ou pelo menos, no mínimo, preocupado, né? Vem falar comigo, eu falo, bom, mas e o que você está fazendo a respeito disso? E aí a gente ouve das mais diversas conversas. Não, vou trabalhar, procurar um emprego, vou estudar, fazer faculdade. Bom, tudo isso é válido. Mas o que você e eu precisa é mudar a mentalidade, é mudar a crença. Quando você mudar a sua crença, quando você transformar a maneira como você pensa, as coisas por fora vão acontecer de maneira natural. Tudo começa dentro de você. Deus só trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. Diga amém. E aí, eu faço o quê? Eu ouço uma palavra de Deus e eu declaro uma vez. Elias orou várias vezes até que o menino lá do profeta chegou e falou, Elias, eu vi uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. Mas quando Elias ouviu que havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele parou de orar. E ele disse, vai chover. Bastou um sinal para ele, bastou algo que Deus mostrou para ele. Agora é hora de descansar no sentido de, já está liberado, agora está vindo de fato, agora já é verdadeiro, já é real. Então, irmãos, muitas pessoas, ou muitas vezes nós oramos, profetizamos, mas no meio do caminho, desistimos, Marcos, paramos, esquecemos, e aí às vezes as coisas não acontecem. Eu sei que às vezes parece confuso para você, mas não é de graça, não é pela graça. Mas me fala uma coisa, que trabalho existe em falar? Fala para mim, qual é o trabalho de falar? Só tem uma coisa mais fácil do que falar, é olhar. Não é? Mais fácil do que falar é olhar. Mas tanto uma coisa como outra não é trabalho, principalmente para as irmãs, né? Amém? As irmãs, para falar é bem mais fácil. Os homens às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade para falar. Mas sabe qual é o problema, irmãos?
muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, como eu já falei, e você, ao invés de falar a palavra, fala da dificuldade. Ao invés de falar daquilo que Deus prometeu, você olha para a circunstância e fala da circunstância. Você olha para o problema e fala do problema. Isso que tem uma atitude, um posicionamento errado diante da promessa. Muitas vezes você creu, muitas vezes você até começou a ter uma atitude que não é de passividade, mas que é de proatividade, mas aí se enrosca na boca, na língua, porque quando vê as coisas não dando certo, desiste, fala: meu Deus, muito difícil, não tem jeito, olha só como estão as circunstâncias, não vai dar, acabou. Eu quero te desafiar a você mudar essa chave, e aí, irmãos, pastor Cristian já falou aqui hoje, nós vamos começar o próximo ano, estamos às vésperas de um novo ano, e nós temos um costume, uma maneira de agir aqui na Igreja Videira. Todo começo de ano nós fazemos o quê? Usamos uma das chaves que Deus nos dá, que é a gratidão. Então a primeira coisa que nós devemos fazer no começo do ano, na passagem do ano, é fazer a lista de agradecimentos daquilo que Deus fez na sua vida, olhar e reconhecer. Meu irmão, esse ano vai ser muito grande minha lista, amém, esposa? Vai ser muito grande, porque tinha tudo para ser um ano estranho, um ano esquisito. Quando eu paro para pensar, irmãos, nós ficamos quantos meses, pastor Cristian, sem estar aqui no culto? Vixe, 8 meses acho, não foram? 8 meses. 8 meses sem poder vir para o culto, era culto online, era um negócio, pegamos Covid, eu e minha esposa, foi um ano assim, mas irmãos, não teve um ano que eu prosperei tanto como esse, um ano de conquistas. Tiveram outros anos que não tiveram problemas como esse, e a igreja não cresceu como cresceu. A gente fechou o prédio, fechou as portas, né, Neto? Falamos, agora lascou, quando voltar, vai voltar só meia dúzia. Pois voltou muito mais do que quando nós paramos de ter culto. Então, percebe, são coisas que, quando nós olhamos para as coisas naturais, nós não cremos, nós ficamos em dúvida, nós ficamos preocupados, mas como nós tomamos posse daquilo que Deus falou para nós, vai ser um ano imparável, uma igreja imparável, né? Aí você fala, mas nós paramos, pastor. Não paramos não, nós continuamos. A gente falava por telefone, a gente falava por WhatsApp, a gente fez culto online, a gente fez célula online, nós fizemos tudo o que era suposto fazer. Algumas igrejas fecharam, irmãos, algumas não, várias igrejas fecharam. Nós crescemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Segunda coisa que você vai fazer é o quê? Seus alvos. Mas os seus alvos esse ano, ele não vai ser um alvo como dos outros anos. Por quê? Porque nós estamos entrando num ano da aceleração. Então o seu alvo precisa contemplar isso. Se você ouviu a palavra, nós vamos falar daqui a pouco do versículo que dá base naquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. Você vai fazer alvos diferentes esse ano. Então qual é a parte da sua vida, qual é a área da sua vida que não tem crescido, que não tem tido um crescimento rápido? Exatamente essas áreas que você vai colocar como os primeiros alvos ali. Esse ano é o ano de ver a sua vida transformada. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Não estava... Sabe que a gente prega a mesma palavra do pastor Wilson, né? O pastor Wilson ministra lá de manhã, a gente ministra à noite. Ele não falou isso, mas eu quero tomar a liberdade aqui. Coloque alvos que tem a ver com você se tornar mais parecido com Cristo, irmãos. Você sabe na sua vida quais são as coisas que te atrapalham. Às vezes você é uma pessoa que tem problema com ira, às vezes você é uma pessoa que tem problema com preguiça, às vezes você é uma pessoa que tem problema com procrastinação,
Às vezes tem problema na área sexual, às vezes tem, sei lá, eu não sei qual é a dificuldade que você tem. Coloque isso como um alvo para que Deus faça algo nesse ano. Para você terminar o ano e falar: meu Deus, de fato, Deus é um Deus que transforma pessoas. Deus é poderoso. E aí, seus alvos, considerando que é um ano de aceleração, eu sei que todo mundo agora só pensa, quando fala de acelerar, fala: não, agora eu vou ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Mas em nome de Jesus, vai sim. Mas irmãos, considere você crescer a célula 3 vezes mais, crescer a rede 3 vezes mais, você orar 3 vezes mais, você jejuar 5 vezes mais. Olha só, presta atenção, você ouvir de Deus 10 vezes mais do que você tem ouvido. Você orar e ver 50 vezes mais pessoas curadas, porque você impôs a mão e ele foi curado. Você evangelizar e ganhar esse ano pelo menos 10 vezes mais pessoas do que você ganhou esse ano. Aí você fala: ih, pastor, mas eu vou ter que trabalhar muito. Você não vai trabalhar muito, irmão, porque vai ser o ano da aceleração. E esse ano da aceleração não é você que vai acelerar o seu trabalho. Você não precisa preocupar, porque tem gente que já põe a mão e fala: ixi, na videira, falar de aceleração, meu Deus, agora nós estamos lá. Os caras vão, vai ser célula 3 vezes por semana, vai ter mais 2 cultos, 5 encontros, só no primeiro bimestre. Não é nada disso, irmãos. Nós vamos fazer as mesmas coisas, mas Deus é que vai acelerar. Deus é que vai fazer os processos, aquele tempo que nós costumávamos, que demorava, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Então o que é essa aceleração? É importante você entender isso, para não achar que agora você vai falar: não vou crer nisso não, porque senão eu vou ter que trabalhar mais. Não é para você ficar sem trabalhar não, porque quem crê, age. Quem crê, faz o que é suposto fazer. Mas nós vamos falar aqui de um versículo, de uma história que está lá em João 4, de uma mulher, onde Deus fez algo poderoso na vida dela. Então João 4, a passagem da mulher samaritana, nós não temos tempo de ler. Jesus encontra com uma mulher, e é importante nós falarmos que essa mulher era uma mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Então era uma mulher que os judeus não conversavam com ela. Os homens daquela época já não falavam direito com as mulheres. Quando era samaritana, então, aí é que não falavam mesmo. E quando Jesus saiu do lugar que ele estava e ia para Galileia, se ele fosse em linha reta, ele passava por Samaria, mas a Bíblia diz que os judeus, eles faziam um caminho muito mais longo, para não passar em Samaria, porque Samaria era uma cidade onde os judeus ali casaram com outras pessoas, e era um povo misturado, e judeu não gostava dos samaritanos. Então já não gostava de samaritano, quanto mais de uma mulher samaritana. E aí quando você lê a Bíblia, você vê que aquela mulher era casada 5 vezes, e aquele que ela estava não era marido dela. Bom, hoje em dia se você fica sabendo que uma mulher casou 5 vezes, e está no 6º relacionamento, você já fica meio assim. Imagina naquela época. Então Jesus, ele faz questão, Jesus era judeu, e ele faz questão de ir por aquele caminho, porque ele sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher, e aquela mulher então conversa com Jesus. Jesus fala da água para ela, fala que se ela tomar da água que ele der, ela jamais teria sede. Jesus é o pão da vida. Então o que Jesus faz? Ele alimenta aquela mulher.
Ele alimenta aquela mulher. Irmãos, e aí uma mulher assim que se você olhar no natural, talvez tenha pessoas assim na sua célula. Mulher era samaritana. 6 casamentos. 5, né? E estava... Ela, com certeza, ela já era rejeitada lá na cidade dela. É daquele tipo de pessoa que você fala assim, quando chega na sua cela, você fala, esse aí só Jesus, não quer saber de nada, não. Por quê? Porque olha só, presta atenção, porque nós temos a tendência de olhar para os problemas, para as dificuldades, para os defeitos, para aquilo que não é alinhado com a palavra de Deus. Jesus não olhou para nada disso. Jesus foi só alimentando, e ele fez um teste com ela. Ele perguntou, cadê seu marido? E ela estava ali bebendo de Deus, comendo de Deus, e ela deu uma resposta certa para Deus. Ela falou, eu não tenho marido. E aí Jesus falou, muito bem, disseste bem, passou no teste, cresceu, avançou. Irmão, presta atenção. E aquela mulher sai dali, satisfeita, e vai e traz a cidade toda. Ela prega o evangelho para a cidade toda. Todo mundo vai conhecer Jesus. Jesus, ele não fez o curso de maturidade com ela. Jesus não fez CTL, não ministrou CTL para ela. Jesus não pediu para ela evangelizar ninguém. Jesus só alimentou aquela mulher. Mas o que aconteceu na vida dela foi algo imediato, sobrenatural, algo poderoso. Isso que é aceleração. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, onde nós estamos limitados e a nossa vida é baseada no tempo, mas para Deus não existe tempo. Nós temos muita dificuldade de compreender como o céu funciona, porque lá no céu não tem tempo. Então a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos. Por quê? Porque na verdade as coisas para Deus são imediatas. Quando Deus abre a boca, fala, haja. Para Ele já aconteceu, mas para nós às vezes demora alguns anos. Só que agora nós vamos entrar num tempo onde Deus vai colocar o tempo lá do céu aqui na terra. E as coisas vão acontecer dessa maneira, de maneira imediata, maneira rápida. Agora, você pode ouvir essa palavra que foi nos dada, crer nela, tomar posse dela, andar baseado nisso, mas você pode falar, isso não é para mim, imagina, eu não sei nem orar, eu não sei ainda pregar. Jesus um dia falou assim para os discípulos falaram que ainda precisava de quantos meses para a colheita? 4 meses, né? 3, 4 meses. Jesus falou, não, os campos já estão brancos. Por quê? Porque eles tinham uma visão natural, a visão aqui da terra. Mano, tudo que nós olhamos, se você não olhar, se você não prestar atenção, você vai olhar com esse olhar natural. Ah, é muito difícil. Ah, demora muito tempo. Não tem jeito. Ah, minha esposa, meu cônjuge, só Jesus. Precisamos fazer uns 5 cursos de casais, pós-graduação lá em Goiânia, né? Tem que ir lá para Goiânia, para a pastora Luiz ministrar o curso de casais. Não, irmão, Deus pode mudar o seu casamento do dia para a noite. Deus pode mudar a sua vida financeira em algumas horas. Se você tem uma empresa, a empresa está falida, Deus pode mandar lá um contrato e a sua empresa mudar do dia para a noite. Não, Deus não só pode, como Deus quer fazer isso na sua vida. Sabe, esse ano aqui, eu penso que Deus já está dando algumas amostras grátis, viu, Clodoaldo? Tem alguns irmãos aqui, já sei de 3 casos, de pessoas que tiveram o salário pelo menos triplicado. 3 casos. Na verdade, teve gente que já foi quase 5 vezes o que ele ganhava.
Depois, na festa da colheita, vai ter os testemunhos aí, os irmãos vão saber quem é. Mas eu creio que isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Irmãos, nós para multiplicarmos uma célula, nós demoramos pelo menos 1 ano. Por quê? Porque é natural, há um treinamento da pessoa, ela chega, ela ganha para Jesus, ela passa pelos cursos. Por quê? Porque ela precisa ser madura para assumir uma liderança. Não é porque nós estabelecemos algo assim, não tem jeito, tem que fazer os cursos. Não, é porque se você assume uma liderança sem ter maturidade, você vai ter problema. Mas eu tenho convicção que esse ano pessoas vão se tornar maduras sem fazer curso nenhum. Pastor, que bom, não vai fazer curso. Não, vai ter que fazer curso sim. Só que você vai fazer liderando já. Não vai ter que fazer para liderar, vai liderar e fazendo curso. Amém, irmãos? E aí, essa mulher então, ela foi transformada do dia para a noite. E aqueles discípulos também falaram para Jesus, há 4 meses para a colheita. Jesus falou, os campos já estão brancos, você não está percebendo. Irmãos, nós precisamos ter esse senso dentro de nós de urgência. Nós vivemos num mundo que nós sabemos que vai afundar. Nós estamos vivendo aqui num mundanique, vai afundar, não tem jeito. E às vezes nós vamos vivendo a vida de uma maneira que nós achamos que temos tempo. Mas, irmãos, o pastor Cristian falou aqui no começo, nós estamos chegando, está chegando o dia, o dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos, talvez existam parentes seus que ainda não conhecem o Senhor, pessoas que você ama, pessoas que você tem contato que ainda não conhecem o Senhor. Eu quero te falar, esse ano vai ser ano de aceleração. Você vai falar uma palavrinha, essas pessoas vão desejar estar aqui na célula, na igreja, porque nós precisamos salvar essas pessoas, vai afundar, e quanto mais gente a gente colocar dentro do barco, mais pessoas vão estar com você na glória. Esse mundo, irmãos, tem um ritmo, o céu tem outro ritmo. E como eu falei, Deus quer trazer nesse ano o ritmo do céu para aqui, para a terra. Sabe, essa palavra que agora eu não sei, aqui eu anotei um negócio. Sabe, irmãos, sempre Deus que toma a iniciativa nas nossas vidas. Essa mulher, Jesus foi lá para falar com ela. Ela estava vivendo os dias como qualquer outro dia. A expectativa dela era muito pequena. Ela estava tentando ser feliz ali no 6º relacionamento. Com certeza ela estava infeliz. Com certeza ela é uma mulher rejeitada. Mas Jesus chegou e mudou a vida dela. Em um dia, num momento. Ali naquele instante. E o interessante é que aquela mulher já começou a dar frutos para Jesus de maneira rápida. Jesus só ficou olhando, Jesus chegou e só foi ali ministrando com ela, alimentando ela. E daqui a pouco ela pega, levanta e vai embora. E ele fica olhando. Só quero ver quantos frutos ela vai trazer aqui. E a colheita foi poderosa. Irmãos, às vezes nós olhamos e ficamos colocando muita dificuldade, achamos que precisamos aprender a pregar, aprender a falar. Você fala, não falo de Jesus porque eu não sei falar. Eu quero te falar, você já sabe, o Espírito habita dentro de você, Deus habita dentro de você. A hora que você abrir a boca, você vai saber o que falar sim. Não tenha medo, simplesmente deixe ser usado por Deus, deixe ser um instrumento de Deus. Os discípulos ali, eles estavam treinando, eles tinham essa visão natural, eles olhavam para as coisas como nós temos essa visão natural, de achar que os tempos eles precisam ser respeitados, porque tem um processo, há um processo, mas eu quero te falar, com Deus não tem processo. Deus é o Deus do sobrenatural. No céu é tudo na hora que acontece. Deus falou, acontece.
não precisa de processo, não precisa de tempo. Você olha para a sua vida e fala, mas não tem jeito, eu não estudei, não sei falar direito, eu não sei fazer. Deus vai te dar uma estratégia e você vai prosperar esse ano, em nome do Senhor Jesus. Basta você crer, basta você tomar isso como realidade. Coloque nos seus alvos, quanto você quer ganhar em 2022, coloca lá no seu alvo, mas você vai abrir a sua boca, declarar, crer, tomar posse, e Deus vai fazer. Aqueles homens, eles diziam para Jesus, há 4 meses para a colheita, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro foi lá e pregou, e 3.000 pessoas aceitaram o Senhor em um dia. Um dia. Isso é aceleração, não é não, irmãos? Todos aqueles que se alimentam da graça de Deus, eles mudam o ritmo de vida, tem essa percepção que Deus não precisa esperar nada, Deus não está limitado às suas dificuldades, Deus não está limitado às circunstâncias, Deus não está limitado a nada desse mundo. Deus, Ele não tem limite, e você, todas as vezes que pensa que há um limite, você limita Deus, porque Deus age na sua vida, na minha vida, através da fé. Eu queria chamar a equipe de louvor para cá. A palavra que nos foi liberada foi Amós 9:13. Projeta para mim aí. Olha só que tremendo. Essa é uma palavra que Amós, o profeta, liberou há mais de 1000 anos atrás, sei lá se é 2000 anos. Olha o que ele diz aqui, é uma profecia: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomar e lhes comerão o fruto. Aleluia. Então, irmão, o que esse versículo está falando é que Deus vai acelerar de uma maneira que um vai na frente semeando, jogando as sementes, e já vem um atrás colhendo o fruto daquela semente. Irmão, poderoso isso. Nós achamos que tem que pôr a semente, esperar nascer o brotinho, tirar, regar, crescer, esperar o tempo de dar o fruto, aí eu vou lá e colho o fruto. Não, chegou o tempo onde um semeia, o outro vem atrás e colhe. Está falando aqui que vai semear e já vai tirar o vinho. Irmãos, no natural, uma plantação de uva demoram 2 anos para dar os primeiros frutos. Mas normalmente os primeiros frutos não são usados, porque eles falam que são frutos incircuncisos, eles não prestam para fazer nada. E a primeira colheita de uma parreira de uva é deixada lá para estragar, não se colhe. Então, os primeiros frutos de uma vinha, depois que ela é semeada, será só no 4º ano. Mas aqui o profeta está dizendo que vai semear, e já vai sair, não sei como que é isso, já vai colher o mosto. O mosto já é o suco do vinho. O mosto é aquele suco que é tirado da uva, o vinho doce, né? Suco de uva. Nós nem entendemos como que é isso, irmão. Nós não temos noção de como acontecem essas coisas. Mas você pode chegar e falar assim: isso aí é uma tremenda bobagem. Mas você pode ter a atitude de falar: eu creio, eu tomo essa palavra para mim.
E eu vou colocar os meus alvos agora de 2022. E 2022 você já vai começar declarando: eu vou ganhar 3 vezes mais esse ano, eu vou ganhar 3 vezes mais, porque há uma palavra de Deus, então eu posso reivindicar, eu posso crer nisso. Deus vai fazer, eu não sei como vai ser, mas Deus vai prosperar. A minha célula vai crescer, eu olho para ela, não tem nem um líder em treinamento ali, mas Deus vai mandar um líder, vai fazer alguém se levantar e desejar. Oh, meu irmão, sabe, eu estava abrindo meu coração aqui com os meus, quem anda comigo, né? Esse ano para mim vai ser um ano de sofrimento, irmãos, porque eu sou o pastor do processo. Para mim tem que ser processo, tem que fazer tudo direitinho. Porque quando não faz direitinho, dá um trabalho depois para corrigir. Você não tem noção. Gente, pessoas que são levantadas sem estarem preparadas, chega lá na frente, dá mais trabalho do que se tivesse ali investido. Mas eu já preparei o meu coração, porque eu sei que tem gente que nem vai fazer curso, não vai fazer nada, e nós vamos olhar para a pessoa e esse cara tem algo diferente nele. Tem algo sobrenatural, pastor Christian. Esse aí tem que liderar. Não dá para esperar, vai ser agora. E você, meu irmão, que está 5, 6, 10 anos na igreja e não lidera ainda, você vai olhar e falar: meu Deus do céu. É isso mesmo que Deus quer fazer, deixar você em crise. Esse é o ano da aceleração. E eu tenho certeza que será um ano de milagres. Será um ano que nós vamos ver coisas sobrenaturais, coisas que nós não vimos ainda na nossa vida. Mas precisamos crer, tomar posse e andar debaixo dessa palavra, amém? Fique de pé aí onde você está. Eu quero orar com você, mas eu só quero orar com quem de fato crê nessa palavra. Então você que crê, você que acredita que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, vai acelerar. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Se você crê nessa palavra, vem aqui para frente.